Olá, meus irmãos e amigos, professores da Escola Bíblica Dominical do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Algumas dicas aqui rápidas da lição número 4. O tema é imoralidade e litígios. Aproveita aí e se inscreva no canal Pastor João Neres, onde eu faço todos os dias às 17 horas também a live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao breve comentário da lição número 4. Glória a Deus. No canal aqui do YouTube já tem 30 livros gravados, inclusive a primeira carta aos Coríntios. Então você pode ir lá com calma depois e acessar a playlist de 1 Coríntios e analisar com calma os capítulos da lição número 4, que são os capítulos 5 e 6 da primeira carta aos Coríntios. Eu sou autor do livro Devocionais Selecionados, tive a honra de ser comentarista da revista Hebreus e Tiago. Glória a Deus. Minha família linda e a Radassa pedindo para você se inscrever no canal do vovô. Aleluia. Vamos lá, meus amados. A primeira parte da lição fala sobre a imoralidade. Temos dois temas aqui, imoralidade e litígios. E eu tenho duas coisas também importantes para falar para os irmãos. Primeiro, concernente à imoralidade, o versículo citado, esse versículo aqui, o versículo 5, deixa eu colocar aqui para vocês. O versículo 5, na Nova Versão Transformadora, fala assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. 1 Coríntios 5, 1. É o tópico 1 da nossa lição número 4. Bem, eu quero aqui ressaltar para você o significado dessa palavra. Na tradução mais comum, fala no versículo que foi colocado aqui, a versão revista e atualizada, fala imoralidade tal. Né? Mas, em outra tradução, fala fornicação tal. Bem, aqui nós temos que definir as três palavras, né? Fornicação, adultério e prostituição. Bem, antes de definir essas palavras, deixa eu mostrar para vocês como isso está no texto grego. Tá? A palavra usada aqui é porneia. E porneia é uma palavra genérica. Ela se refere a todo tipo de pecado sexual. Se refere também à prostituição, a adultério e também à fornicação e outros, como homossexualidade, etc. Bom, então, quando fala desses pecados sexuais, a palavra é genérica, porneia. Por isso, você vai encontrar em Bíblias, algumas Bíblias, a palavra fornicação tal, ou prostituição tal, tá bom? É por conta disso, que essa palavra porneia, ela abrange todo tipo de pecado sexual. Mas você precisa definir para os seus alunos que fornicação é a prática de sexo entre pessoas solteiras. Ponto. Adultério é a prática do sexo com outra pessoa fora do casamento. E prostituição é a prática do sexo por dinheiro, o que era muito comum ali na cidade de Corinto, por ser um centro turístico, um porto, uma passagem de muitos viajantes, e por ter o templo onde era praticado prostituição cultural, como nós falamos na lição número 1. Hoje eu estou como fundo aqui as ruínas da cidade de Corinto, tá bom? Bem, então, fornicação, solteiros, adultério, casados, a prática da traição, um ato sexual com outra pessoa fora do casamento, e prostituição, quando envolve dinheiro. É preciso definir essas três palavras. Alguns antigos da Assembleia de Deus usavam a palavra fornicação de forma errada.
Diziam que era quando o jovem estava namorando e avançava no namoro, algumas intimidades e tal, e chamava de fornicação. E não é isso. Fornicação é a prática do ato sexual entre pessoas solteiras. Somente isso, tá bom? Então, o fato de usar, em algumas traduções, a palavra fornicação, em outras, a palavra prostituição, é porque a palavra em grego é essa daí, porneia, tá bom? E outra coisa a destacar é que Levítico 18, também leia esse texto com os seus alunos, Levítico capítulo 18, perdão, é 18, versículo 8, diz que não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Isso está também em Deuteronômio 22, 30. A lei de Moisés era bem específica, bem detalhista, né? Então, falava tua mãe, tua irmã, tua tia, mas em determinado artigo da lei, fala a mulher do teu pai, ok? Então, deixa bem claro que é a mulher do teu pai, ou seja, sabendo que ia acontecer alguns casos da pessoa estar numa família, né, onde a mulher do seu pai não fosse a sua mãe. Eu falei errado, a referência está em Levítico 18, 8. Levítico 18, 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. E Deuteronômio 22, 30. Diz a mesma coisa. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Ok? Eu quero falar um pouco do tópico 2, associações perigosas. Bem, nós não devemos nos associar, primeiro, com os que se prostituem, segundo, com os que se dizem irmãos. Nós estamos numa época que ser crente é moda para algumas pessoas, né? Fulano é evangélico, o deputado fulano de tal é um dos nossos, mas quando você vai ver a prática do indivíduo, quando você vai ver o que ele vota, talvez a sua conduta, a sua moral, o seu dia a dia, o seu testemunho não seja de acordo com as escrituras. Então, fica a seu critério a interpretação. Não se associe com os que se dizem irmãos. E também se afaste do malfeitor. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Tá bom? Então, Paulo era muito rígido. Essa carta, primeira carta aos Coríntios, vai causar uma divisão, mais uma divisão na igreja, porque quando Paulo manda entregar esse camarada a Satanás, isso gera uma certa repulsa por parte de alguns líderes. Você vai observar que na segunda carta, Paulo diz, olha, se eu constrangi vocês, e etc. e tal. Paulo, como um pastorzão, ele se desmancha, ele não quer ter magoado ninguém, mas ele diz também, olha, eu não quero perder minha autoridade, eu quero apresentar vocês como uma virgem a um esposo. Eu não posso permitir esse tipo de coisa. Amém? Quando fala de litígios, para nós encerrarmos, meu comentário é rápido, tá? Eu quero que você se acostume com 10 minutos, mais ou menos, para nós não sermos muito demorados aqui no comentário. Litígios judiciais, 1 Coríntios 6, de 1 a 3, aventura-se alguém, tendo uma questão contra outro, submetê-lo a juízo perante o injusto e não perante os santos. Paulo aqui, esse capítulo é muito grande, tá, irmãos? E esse tema é muito abrangente. É aqui que Paulo vai dizer assim, não sabeis que vocês vão julgar os anjos? E como é que vocês que vão julgar os anjos não conseguem resolver um problema interno? Julgar os anjos é julgar os anjos caídos. Nós, como igreja, não passaremos pelo juízo final. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo, que é um tribunal de galardoamento, onde nós recebemos os galardões. Mas o juízo final, não. No juízo final, nós agiremos, nós participaremos como um tribunal de júri. A igreja vai julgar os anjos caídos. Paulo diz, vocês vão julgar os anjos e não conseguem resolver problemas internos? Aí vem a pergunta, quando recorrer ao judiciário? E aí, eu não sou advogado, mas tenho bons amigos advogados. É bom ter um amigo advogado, né? Então,
Podemos ou não podemos levar alguém à justiça? Podemos sim. Não deveria, né? Mas a justiça é justamente para resolver esses casos, quando não temos uma resolução entre os homens, então nós recorremos à justiça. Eu quero alertar a você que pensa resolver tudo fácil dentro da igreja, que o Código Civil, artigo 1513, diz assim: é defeso a qualquer instituição privada ou a qualquer pessoa se intrometer, em outras palavras, em problemas de família. Artigo 1513 do Código Civil. Se não me engano, é a Lei 10.406, de janeiro de 2002. Tá bom? Então, é um assunto muito delicado. Eu dizer que vai resolver tudo na igreja e quando eu aconselho, quando o pastor aconselha, aquele casal tem que estar ciente que ele está dando um conselho, mas se a coisa não resolver ali, eles vão partir para o litígio, eles vão partir para a justiça. Não é isso que acontece? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, segundo a ética cristã, não deveria acontecer assim. Mas, infelizmente, se tiver que acontecer, aí cada local onde nós estivermos, nós temos leis diferentes. Aqui no Brasil, o novo Código Civil, que já não é tão novo assim, diz que é defeso, ou seja, é proibido se meter em assuntos de família. Isso é um problema, o pastor pisa em ovos quando ele vai aconselhar, porque ele não pode se meter em determinadas coisas e, ao mesmo tempo, ele se mete, né? Então, veja bem, quando você fala que nós devemos resolver tudo, Paulo está falando em um contexto, mas nós devemos analisar esse contexto de acordo com a lei vigente do nosso país. O padrão da ética cristã é que jamais fosse necessário um cristão processar o outro. Mas quando não há consenso, aí parte para a parte litigiosa. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Não se esqueça de se inscrever no canal do pastor João Neres. Eu quero deixar aí o meu contato, tá bom? Essa foi a lição número 4. Imoralidade e litígios. Está aí o meu contato, e-mail, telefone, WhatsApp. Não ligue que ninguém atende mais ligação hoje. Meu filho falou que quem atende ligação é velho, então eu não estou mais ligando para ninguém. Se eu não mandar mensagem no Zap, você não vai me achar tão fácil. Tá bom? Então tá aí o e-mail, tá aí o WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, seja bem-vindo em nome de Jesus. E antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para outros professores, outros irmãos, amigos, líderes de célula, líderes de congregação, para obterem o conteúdo que está nesse canal. Tem livros lidos, 30 livros da Bíblia já lidos e comentados, e vamos ler a Bíblia toda em 3 anos e meio. E isso é muito bom para você que é professor, talvez para você que não fez ainda o seminário também, ajuda bastante. Um abraço a todos, até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.